Uma vez alguém chegou e perguntou para mim: Wellington, você realmente acredita no fim do mundo? Eu parei, olhei e respondi a ele. Ele já me conhecia já há algum tempo. Falei: rapaz, eu acredito porque está na Bíblia. Lá em Ezequiel capítulo 7, versículo 1 e 2, diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo: Tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Haverá o fim de todas as coisas: o fim do pecado, o fim da maldição, o fim da miséria, das lágrimas, o fim dos pecadores, o fim dos demônios, o fim de Satanás. O fim vem dos quatro cantos da terra. A terra não é quadrada nem retangular. Os quatro cantos simbolizam os quatro pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. O mundo jaz no maligno e o mundo está condenado à morte. A sentença do fim já foi pronunciada por Ezequiel, Jeremias, Isaías, Malaquias e outros profetas. Já nascemos nesse mundo condenado à morte. A humanidade caminha para a destruição na velocidade de um relâmpago. O tema do fim do mundo era um assunto muito claro para os discípulos na época de Cristo. Vejamos lá Mateus 24, versículo de 1 a 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos, e em particular lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos fizeram uma pergunta direta para Jesus, mas Jesus respondeu de uma forma indireta. Ele mesclou a sua resposta com partes da destruição de Jerusalém e também da destruição do mundo, apontando para o mesmo evento, que era a vinda do Filho do Homem. Em determinado momento, ele cita alguns sinais muito importantes. E um desses sinais está lá em Mateus 24, versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Existe na internet e no YouTube centenas de pessoas mostrando sinais que antecederiam o fim do mundo. Mas temos que prestar atenção nesse sinal que Jesus falou, pois está quase cumprido. Pouco tempo atrás, não faz muito tempo, chegou aos meus conhecimentos que faltavam 9 países para ser pregado o Evangelho. Isso evidencia que nós estamos mais perto do fim do que imaginamos. A esta altura alguém pode dizer: isso não passa de bobagem, sensacionalismo fanático? Mas por experiência própria, eu trabalhei mais de 17 anos entrevistando pessoas, no público diretamente. Trabalhava com vendas de casa em casa. E a maioria das pessoas eu pude perceber que as pessoas pressentem que está para acontecer alguma coisa, mas não sabem o que é. A cada noticiário de calamidade, de injustiça, a gente vê as pessoas repetirem: é o fim do mundo, estamos no fim, é o fim dos dias. E é verdade. Haverá fim, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Não tem como escapar. É exatamente como foi nos dias do dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor a maldade do homem. Havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens,
e eis que os farei perecer juntamente com a terra. A corrupção, a maldade, a violência chegou a tal ponto que o profeta Moisés, ele expressa como que se Deus tivesse arrependido de ter criado o homem, o arrependimento de Deus. Deus ficou com o coração pesado, e isso lhe pesou no coração. Você vê a tal ponto que chega isso. Quando a gente vê uma casa suja, e se ela ficar muito tempo sem limpar, não adianta mais passar vassoura nem paninho. Você tem que pegar uma mangueira, baldes com água, detergente, sabão, vassoura, rodo e lavar mesmo. E foi isso que Deus fez com o planeta. Deus lavou o planeta de toda aquela imundícia, de pecado, de maldade, de corrupção e violência com as águas do dilúvio. O dilúvio foi terrível. A partir de Gênesis 7, de versículo 17 diante, diz assim: Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagueava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo o homem. Tudo que se tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. E assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal. Os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e que com eles estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Noé ficou dentro da arca mais de um ano, um mês e 10 dias exatamente. 15 côvados acima das montanhas dá mais de 6 metros de altura acima dos montes. É possível que foi no dilúvio que os dinossauros foram extintos, e não através de um cometa, como a maioria acredita. O fato é que para os antediluvianos, o dia do dilúvio, o dia que caiu o dilúvio, para eles foi o dia do fim do mundo. Porque todos morreram. Só sobreviveu no dilúvio, pela graça e misericórdia de Deus, Noé e sua família e todos os animais que entraram na arca. Leia Gênesis, capítulo 5, 6 e 7. Aliás, leia a Bíblia, ou melhor, leia toda a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, ainda respondendo aos discípulos, assim seria também a vinda do Filho do Homem. Pois o dia da vinda do Filho do Homem será também o dia do fim do mundo. A partir de Mateus capítulo 24, do versículo 37 em diante, a gente vê assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé levou mais de 100 anos construindo a arca e advertindo aquelas pessoas, aquela geração corrupta e má, mas ninguém acreditou na pregação de Noé. Quando começou a chover e a água começou a subir, era tarde demais para acreditar.
E assim é hoje. Milhares de pessoas já ouviram falar que Jesus vai voltar e que é preciso estar preparado, mas não acreditam, não se entregam a Deus, não renunciam ao pecado, continuam incrédulos. Mas no dia em que Jesus estiver vindo nas nuvens dos céus, será tarde demais para se entregar a Deus. Será tarde demais para acreditar. Agora eu acredito, mas é tarde demais. Por quê? A porta da graça já estará fechada. Mas ainda dá tempo, pois a porta da graça ainda não fechou. Se entregue a Deus. Aceite Jesus como Salvador de sua vida. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Cuidado. Veja esse texto que fala, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Tendo em conta antes de tudo que, nos últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. O número crescente de blasfemadores e escarnecedores da palavra de Deus, que não acreditam no dilúvio e também não acreditam na volta de Jesus, como também não acreditam no fim do mundo, é mais um sinal de que estamos vivendo nos últimos dias. Deus é Deus. E independente se você crê ou não, se você estiver preparado ou não, Ele virá e o mundo irá se acabar. Mas a boa notícia é que não precisamos perecer no fim do mundo. Temos várias promessas de Deus em sua palavra. Uma delas é São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda em São João capítulo 14, versículo de 1 a 3, a gente vê assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Crer em Jesus e aceitá-lo como Salvador é a saída para não perecer no dia do fim do mundo, no dia da volta de Jesus, no dia da vinda do Filho do Homem. Jesus foi preparar moradas na casa do Pai, para nos levar com Ele quando Ele voltar. Essa é a sua promessa. Ó bendita esperança! Para o que estiver em Cristo, haverá um final feliz, ou haverá um novo começo, pois desfrutarão a eternidade com Jesus e os remidos. Mas para os que rejeitaram a Deus, os que rejeitaram a Cristo e rejeitaram as suas promessas, será o último dia. Pois quem for para o céu com Jesus, viverá eternamente. Mas quem não for para Jesus, nesse dia, irá morrer. Isso está em harmonia com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então, de fato, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: se Jesus voltar, nós matamos ele novamente. Mas isso é insensatez ou ignorância, analfabetismo bíblico. Jesus veio a primeira vez como carpinteiro de Nazaré, como Messias e Salvador da humanidade. Se entregou como sacrifício expiatório na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas na sua segunda vinda, ele virá como juiz, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ele virá com poder e muita glória, acompanhado de todos os anjos. Só a respiração de Cristo vai aniquilar os ímpios. Haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Prepare-se para esse acontecimento. Você não precisa perecer no fim do mundo. Jesus te ama e Ele quer te levar para o céu. Aceite-o por teu Salvador. Amém. É comum a gente ouvir assim, o fim do mundo, o mundo acaba para quem morre. Isso é verdade, mas nós estamos falando aqui de um genocídio total. Isso está lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 14 em diante, que diz assim: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e de desolação, dia de escuridade, de negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Todos vão morrer no mesmo dia. Ninguém será deixado para trás. De acordo com Jeremias, capítulo 4, versículo 23 a 26, diz assim: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Não haverá segunda chance, ninguém ficará sofrendo o tempo de angústia. A grande tribulação, o tempo de angústia, é justamente antes da volta de Cristo. E isso está em harmonia com Jeremias também, capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 33, que diz assim: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. E os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Ninguém é pranteado. Não há velório, não há enterros. Ninguém será recolhido, porque não sobrará ninguém vivo. Você consegue visualizar essa imagem? O planeta ficará vazio, se transformará num planeta fantasma, um deserto mundial. Quando a gente fala do fim do mundo, significa o fim da humanidade, a humanidade pecadora. O mal será vencido pelo bem. O mal não pode continuar para sempre. O mal tem que ter um final. O mal é como um tumor purulento no universo, que precisa ser extirpado, que precisa ser aniquilado. A essa altura alguém pode perguntar assim: se Deus é amor, por que vai destruir a humanidade?
Primeiro, porque Deus é amor, mas também Deus é justiça. E depois, a culpa é do próprio ser humano. Isso está lá de acordo com Isaías, capítulo 24, versículos 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. A humanidade hoje está pior do que as pessoas que viveram antes do dilúvio. Vemos hoje em dia perversões piores do que aconteceram em Sodoma e Gomorra. A destruição se apressa e não tardará. A boa notícia é que existe chance de ser os poucos que restarão. Haverá um grupo de pessoas que se salvará no dia do fim do mundo. Essas pessoas têm o nome escrito no livro da vida. Essas pessoas são amigas de Deus. Essas pessoas entraram pelo caminho estreito, observando as leis de Deus, os estatutos de Deus, a palavra de Deus. Abraçaram a aliança eterna. Eu gostaria de concluir essa meditação com mais um versículo bíblico, mais uma passagem que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 13, que diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A todavia é uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis estar como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Esse mundo não tem mais jeito. Deus vai tocar fogo em tudo e começar de novo. Haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Haverá fim, mas também haverá um recomeço. Que cada um de nós possamos fazer parte do recomeço no reino de Deus. Esse é o nosso desejo, a nossa oração nesse dia. Amém.